Boa noite a todos. O pessoal do fundo está conseguindo me ouvir? Se não conseguir, é só levantar um pouquinho a mão que eu tento projetar um pouco mais a voz. Então, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho, um assunto que a gente sempre comenta, né, a importância das palavras. Quando a gente fala Evangelho, vindo de Evangelho, que é do grego, no sentido de uma boa nova, uma notícia, algo que é falado para alguém sobre determinado tipo de assunto. Uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente fala sobre Evangelho, a gente fala sobre qualquer livro que ele tenha um certo tipo de contexto dentro de um certo tipo de época, a gente tentar entender o que aquelas pessoas estavam vivendo e a partir daquilo que aquelas pessoas estavam vivendo, a gente tentar abstrair para os dias de hoje. Então, o que existia, o que existe que naquela época que ainda hoje tem a sua validade. Uma das provocações que a gente costuma fazer é que a filosofia ela surge em voga quando a humanidade está em crise. Então, quando a humanidade está em uma crise de sentido, quando a humanidade está em um processo de crise de significado, a filosofia ela retorna com grande força. Parte do que nós vamos conversar aqui surge lá no livro de Atos dos Apóstolos, onde lá no começo, Paulo de Tarso está se dirigindo à sociedade ateniense e ali ele fala dos epicuristas e dos estoicos. E o que é interessante? Se hoje nós formos olhar nas principais bancas de livraria, nós vamos encontrar livros de meditação de Marco Aurélio, manual de Epiteto, nós vamos encontrar livros falando de Sêneca, nós vamos encontrar livros falando de Epicuro, nós vamos ter um renascimento da filosofia. Isso é bom, isso é interessante, porque demonstra que nós estamos buscando conhecimento. Conhecimento para a vida, conhecimento para o enfrentamento do mundo. Mas também demonstra que será que assim como aquela sociedade daquela época, daquela Roma que estava começando seus períodos de decadência para depois a ascensão do cristianismo, nós também não estamos vivenciando uma crise de significado? O que nesses livros existe que traz de significado para a gente que ainda hoje é válido no nosso dia a dia? Quando nós temos Paulo de Tarso se dirigindo à população ateniense, ele conversava tanto com epicuristas, quanto com os estoicos, quanto pessoas de fés distintas. E dentro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 22 a 26, Paulo de Tarso nos diz: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei essa inscrição: Ao Deus do desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conheceres, é o Deus que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos o fôlego e as demais coisas. Quando Paulo de Tarso está se dirigindo àquela população, temos muitas camadas dentro dessa passagem de Atos dos Apóstolos. Ele percebeu algo que estava dentro do sistema, mas não pertencia ao sistema. Algo que estava dentro daquela civilização, mas não necessariamente pertencia àquela civilização. Quando ele fala, eles adoram mesmo sem conhecer, é necessário que a gente entenda o que mais ou menos aconteceu. Conta-se que teve uma questão, se eu não me engano, climática, onde houve um certo problema naquela civilização. Eles oraram para todos os deuses e não conseguiu ser atendido. Então, por eliminação, bom, se nós estamos orando para todos os deuses e não está atendendo, deve ser o Deus desconhecido. E o que aconteceu? Eles inscreveram e fizeram um altar para esse Deus do desconhecido.
Quando Paulo vai fazer a sua preleção para o povo de Atenas, ele percebeu algo que existia dentro daquele sistema. E aquele algo que existia dentro daquele sistema permitiu com que a sua mensagem se conectasse com o coração e com a mente daqueles povos. Porque certamente não havia uma diferenciação substancial, mas aqui existe uma coisa muito interessante. Ele fala: o Deus que eu sirvo não habita templos feitos por mãos de homens. Isso significa que a gente não tem que ir na igreja, não tem que ir em casa espírita? Não. Mas a gente não pode, muitas vezes, entender a forma pelo conteúdo. Por que nós nos reunimos em centros espíritas e em igrejas? Porque é necessário um compartilhamento de informação, uma troca de ideias. Nesse momento aqui não é troca de ideias porque eu estou falando, vocês estão ouvindo, mas nos outros dias da semana, nos outros estudos dessa e de outras casas espíritas, nós temos o compartilhamento de informações, nós temos as trocas de experiências. E é justamente por essa troca que se justifica a existência dos centros e dos grupos de estudos espíritas. Só que tem uma coisa muito interessante que a pandemia nos ensinou, que aquilo que nós entendemos enquanto casa espírita vai para além desses muros. Nós temos, por exemplo, as preleções sendo transmitidas de uma maneira online. Então, aquilo que nós temos enquanto noção de mundo, ele vai se expandindo, porque as formas pelas quais a mensagem se propaga, ela vai se modificando. Mas quando ele fala, bom, o Deus que eu sirvo não habita templos feitos por mãos humanas, nós podemos ter uma outra abstração. Geralmente, na época que eu já frequentei outros agrupamentos religiosos, uma vez tinha uma amiga que ela é budista, que eu conversava com ela, eu falava assim, nossa, mas aqui dentro é tão calmo, é tão bom. Daí ela falava para mim, Luiz, o desafio está lá fora. O desafio está lá fora porque dentro de um ambiente religioso, dentro de um ambiente espiritualizado, nós conseguimos manter a nossa compostura, o nosso pensamento um pouco mais edificado. Só que quando ele diz que o Deus que eu creio não habita templos feitos por mãos humanas, nós também podemos ter a abstração de que não é um determinado local que é sagrado. E quando a gente pega a palavra sagrado no sentido de kadosh, ela vai ser algo separado. E é impossível que nós nos separamos do mundo, porque o mundo também está nos afetando. Só que daí agora eu vou falar uma coisa que vai soar um pouco contraditória, mas nós vamos retomar esse entendimento. Em João, ele vai dizer o seguinte, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peças que tireis do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Mas aqui está falando então que o reino dos céus não está em templos feitos por mãos humanas, mas também não está no mundo. Aonde que está esse reino dos céus? E quando a gente fala de reino dos céus, é sempre necessário a gente tentar traduzir e tentar abstrair de qual era a proposta inicial. Então a gente está falando de um Paulo de Tarso que surge aproximadamente de 30 a 50 anos depois de Cristo. A gente está falando de uma Palestina, de uma região que foi ocupada pelos romanos, os romanos que vão estender o seu império. Nós estamos falando de um povo que tinha que pagar um imposto alto para Roma. Nós estamos falando de uma Roma que se apropriava da religião, dos símbolos de diversas religiões. Então nós estamos falando de um caldeirão de cultura que estava surgindo naquela época. Então quando a mensagem de Jesus, ela vai ser uma mensagem de aproximação à simplicidade da vida. Quando ele diz, olhai os lírios do campo que não fiam nem tecem, e nem mesmo Salomão em sua maior glória se vestiu como eles, ele está trazendo essa necessidade de se olhar para além das coisas que se observa. E aqui vem talvez uma das grandes chaves para que nós possamos compreender essa mensagem evangélica, essa mensagem do Evangelho. Porque também nos diz, não ajunteis tesouros na terra, aonde
a traça e a ferrugem corroem, e aonde o ladrão rouba. Ajunteis, pois, tesouro nos céus, aonde nem a traça e nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí, quando a gente volta para a nossa conversa inicial, quando a gente fala crise de sentido, é crise de direção. É para onde nós estamos direcionando os nossos esforços e os nossos pensamentos. O que tem direcionado a nossa vida? O que tem tomado conta da nossa vida? O que tem sido importante para nós, no sentido de trazer para si, importar? Quando nós começamos a olhar aquilo que se vivia na época de Jesus e nós olhamos para hoje, que mesmo pelos maiores avanços tecnológicos, pelo avanço da medicina, pelas possibilidades do conhecimento humano, mesmo assim, nós ainda temos guerra, nós temos fome, nós temos crise de sentido, nós temos ainda hoje necessidades, por exemplo, de campanhas de Setembro Amarelo para tentar lembrar da questão da valorização da vida. Nós falamos que o nosso mundo, mesmo em países com índice de IDH muito alto, nós temos altas taxas de pessoas que acometem com a sua própria vida. Nós estamos falando de uma questão individual, mas nós estamos falando de uma questão de sentido coletivo. Nós falamos de um Brasil que tem a sua maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Nós estamos falando de questão de saúde mental, mas conforme diz Viktor Frankl, nós também estamos falando de questão de sentido. O que tem sido importante para nós enquanto indivíduos e para nós enquanto agrupamento humano. Lembrando, aonde está o seu tesouro, também estará o seu coração. E, no final dessa passagem, Jesus diz, é impossível adorar a dois senhores. E quando a gente fala a palavra adoração, naquela época, era um sentido um pouco mais tangível. Haviam adorações no sentido de deuses ou de diferenças culturais. Mas hoje, se nós formos abstrair a questão da adoração, ela não necessariamente representa deuses de diversas culturas. A adoração ela seria tudo aquilo pelo qual nós estamos trazendo o quê? O nosso esforço, o nosso sentido e a nossa adoração. Eu posso adorar o meu emprego, eu posso adorar a minha casa, eu posso adorar a minha família. E aí, os estoicos, eles são muito sábios em dizer, todas essas coisas, elas são transitórias. Eu posso perder meu emprego, eu posso eventualmente ter um desencarne das pessoas da minha família, eu posso adorar meu corpo, mas eventualmente eu posso adoecer e eu vou envelhecer. Quando ali, no exemplo, onde a traça nem a ferrugem corroem, ali existe uma ideia, possivelmente, desse intercâmbio cultural, que a gente pode dizer que foi trazida dos estoicos. No sentido de que existe o quê? Uma transitoriedade das coisas, ou como dentro da doutrina espírita nós chamamos, as vicissitudes da matéria, ou seja, as transformações pelas quais a vida nos traz. A proposta de Jesus, então, quando ele nos diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é trazer uma proposta de reflexão para si. E aí vem a grande questão. O indivíduo, ele não se conhece senão através da sua interação com os outros. Porque se não houvesse necessidade de interação com os outros, nós não teríamos evoluído enquanto espécie. Tem uma palavra que nos diz, às vezes é necessário sair da ilha para conseguir enxergar a ilha. Às vezes é necessário que nós consigamos ver situações sobre óticas diferentes para que nós consigamos desenvolver o ser, o espírito integral. Aí
a necessidade do processo reencarnatório. É justamente através da reencarnação que o espírito observa-se a si através de diferentes lentes, através de diferentes épocas, vivenciando vários corpos para que, através da impressão da matéria, ele possa ir para além da matéria e compreender o Deus do desconhecido. E quando nós falamos o Deus do desconhecido, o que nós desconhecemos? Nós desconhecemos o mundo, nós nos desconhecemos enquanto potencialidade e nós buscamos, através desse mecanismo de se conhecer, conhecer o próximo, irmos melhorando as nossas formas e a nossa compreensão também de Deus. Nos diz, lá no Livro dos Espíritos, será um dia dado ao homem conhecer a Deus? Resposta dos Espíritos, falta-lhe sentidos. Falta-lhe sentidos porque nós ainda conhecemos o mundo através dos nossos sentidos. Nós interagimos com o mundo através dos nossos sentidos. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, vocês estão abstraindo aquilo que eu estou falando com base nas experiências de vocês, utilizando um código comum, que é a língua portuguesa. E através desse processo de fala, escuta, nós vamos construindo conhecimento. Mas o conhecimento, possivelmente, que nos é dado, que vai verdadeiramente melhorar o nosso sentido de mundo, seria aquele conhecimento através da vivência prática. Aquilo que Henri Bergson vai chamar de intuição, mas não intuição no sentido de que eu acho que vai chover amanhã, mas intuição no sentido de que estamos na realidade nós vivemos e na realidade que nós vamos nos modificar. Se modificar conhecendo ao próximo, se modificar conhecendo a si mesmo. E no final nos lembrarmos que talvez o mais próximo que nós temos de Deus seja o nosso próximo. Porque é através dessa relação com o próximo que nós vamos nos melhorando enquanto indivíduos. Só que também existe um outro porém, amar ao próximo como ama a ti mesmo, numa relação de não se colocar, amar-se mais do que amar ao próximo, porque é egoísmo, não se amar menos e amar mais ao próximo, porque também é falta de compaixão. Ou seja, é compreender uma interdependência entre todos nós. Interdependência no sentido de que eu sou aquilo que sou, porque o que eu estou falando veio de conhecimento de várias pessoas. Nós estamos falando de um indivíduo que viveu há mais de 2000 anos e ainda hoje o conhecimento dele é válido. Nós estamos falando dos estoicos, nós estamos falando de Marco Aurélio, nós estamos falando de Epiteto, que são espíritos que viveram há N anos e ainda hoje as suas ideias fazem sentido. Se elas fazem sentido, é porque ainda necessitamos de direcionamento, ainda necessitamos de compreensão, ainda navegamos no meio do desconhecido. Quando a gente fala, e ali estará o seu coração, nos é trazido uma resposta, nos é trazido mais do que uma resposta, nos é trazido uma pergunta. O que nós queremos e para onde nós estamos direcionando as nossas potencialidades? Quando Jesus fala, o reino dos céus é o tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda ele é algo pequeno, só que é algo pequeno e bastante o quê? Duro. É algo que apesar de ser pequeno, ele tem uma resistência boa, porque assim também devemos ser nós. Através das N questões que o mundo nos aflige, nós devemos existir e não sermos desestruturados pelas questões através do que o mundo nos aflige. Mas, Luiz, essas relações, essas possibilidades, elas não consigo, porque o mundo ele vai nos afligir de N maneiras. E aí entra a questão. Nós não devemos, certamente, tentar negar o mundo, mas nós devemos, a exemplo daquilo que dizia Paulo, ser algo que está no sistema, mas não necessariamente pertencer ao sistema.
Pertencer no sentido de se confundir com aquilo que é o objeto que eu estou vivenciando. A gente costuma dizer, eu não sou Luiz, eu estou Luiz. Eu não sou brasileiro, eu estou brasileiro. No sentido de que a minha essência, ela é imortal. Ela está, por enquanto, circunscrita dentro desse corpo material, porque nós, no caso eu também, bastante eu acho que principalmente, tenho muito a aprender. E é justamente nessa experiência da matéria que nós vamos vivenciar. Mas qual que é o problema? Muitas vezes nós nos confundimos com a matéria. E a matéria tem vicissitudes, ela se modifica. E se a matéria se modifica e eu me apego a algo que é modificável, eu vou eventualmente sofrer. A proposta do Reino dos Céus, ela é uma proposta individual, no sentido de que a minha caminhada, a busca por sentido, ela é minha, mas também é nossa, no sentido de que eu só consigo me modificar através de vocês, nós só conseguimos nos modificar através da nossa relação com os próximos. O Reino dos Céus não está nos templos, o Reino dos Céus não está no mundo, o Reino dos Céus está dentro de nós, não dentro de mim, nós, porque é uma possibilidade que nós sonhamos e sonhando. O Milton Nascimento, ele tem uma palavra, uma canção dele muito bonita que ele diz assim: longe se vai sonhando assim, e ele diz assim, na questão de que o sonhar, ele fala, eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim, no sentido de que eu estou buscando me encontrar. E quando ele fala da questão do sonhar, mas aonde se vai assim? Porque o sonhar não pode ser única e exclusivamente de um indivíduo. É necessário que nós pensemos enquanto sociedade. É necessário que nós consigamos estabelecer dentro das nossas famílias, dentro dos nossos pequenos convívios, os pequenos ensaios para um mundo de transição. Um mundo de transição não é um mundo que a gente vai dizer que ele vai ser perfeito, mas vai ser um mundo que nós vamos construir através da nossa reflexão, construir através da nossa relação com os próximos e, a exemplo de Jesus, perdoar, amar e amar novamente. E através desse amor, que não deve ser confundido com sentimento, mas deve ser entendido enquanto ação, agirmos e a cada dia mais fazer com que os nossos sentidos se aproximem de uma compreensão maior de Deus, a ponto que o Deus desconhecido nos seja tão conhecido como um dia nós nos conheceremos. Uma boa noite a todos.